Olá, turma, sejam muito bem-vindos ao nosso Prepara para AV1, né? Sou a professora Marina, estarei com vocês aqui para falar sobre a disciplina de princípios de gestão. Nós vamos fazer aqui uma revisão dos conteúdos para a sua primeira prova, que é a AV1, certo? Aqui, juntamente comigo, te respondendo no chat, está a professora Keila Negrão. É um prazer estar com vocês aqui. E vamos juntos, né? Vamos juntos aqui falar sobre alguns aspectos importantes, né, que merecem aí um certo destaque, a sua atenção, para que você possa fazer uma boa prova, sanar eventuais dúvidas que tenham aparecido durante o semestre, ficou com vergonha de perguntar, né? Então, a gente vai conversando sobre isso. Você pode colocar aí no chat a sua dúvida, alguma questão que você não entendeu, que você gostaria de sublinhar. É importante essa troca, né? É importante que nós falemos aí sobre todos esses conteúdos. E ao final a gente separa um minutinho aí só para a gente fazer a elucidação desses conteúdos. Mas à medida que eu for passando, tenho certeza que você vai se lembrar aí da aula do seu professor, da sua professora, certo? Vamos juntos, turma. Os conteúdos que nós vamos abordar aqui nesse Prepara para V1 da disciplina de princípios de gestão são: item 1, acompanhe comigo aí na tela, ó. Organização e administração. Vamos falar sobre o conceito e a importância de organização e também de administração. O conceito de eficiência e eficácia, que você não pode esquecer, né? Isso vai cair, tenho certeza que vai ter uma questão lá que o seu professor vai colocar, né? Vamos falar sobre missão, visão e valores, né? O conceito, também um exemplo que eu separei aqui para vocês. E na sequência, encerrando aqui essa primeira parte, né, da disciplina aqui na nossa revisão, níveis organizacionais e habilidades. E aí a gente vai falar sobre conceitos e também o processo decisório, certo? Vamos juntos, acompanhem comigo, lápis, caneta e caderno aí para você fazer algumas anotações, certo? Então a gente começa dizendo e trazendo o conceito aí para vocês, o que é uma organização? Bom, organização tem um sentido duplo aqui, né, de significado. Pode ser organização no sentido da empresa e a organização no sentido de verbo, né, de organizar. Aqui para nós, né, o que é uma organização, nós vamos trazer no sentido de um grupo estruturado, né, pode ser a empresa que você está trabalhando. Só que aí tem um aspecto importante. Vamos ler aqui a definição, acompanhe comigo na tela, e aí a gente faz a diferenciação, certo? Então, o que é uma organização? São grupos estruturados de pessoas que se juntam para alcançar objetivos comuns, né? Então, são pessoas que vão se juntar para alcançar determinado objetivo. Isso é uma organização. Porém, pessoal, tem aí uma diferenciação entre grupos, né? Esses grupos que são formais e informais. Portanto, você tem uma organização do tipo formal e uma organização do tipo informal, né? Quando essa organização é do tipo formal? Quando você tem, por exemplo, a empresa que você faz o seu estágio ou que você trabalha. Porque lá, pessoal, tem aí uma série de regras, de instrumentos, né, da própria estrutura, os procedimentos que devem ser seguidos, enfim, os regimentos, né? Isso caracteriza uma organização do tipo formal. Como exemplo, nós podemos dar aqui as próprias empresas, como eu disse, igrejas, né, Forças Armadas, você tem aí realmente um grupo estruturado de pessoas, porém, com aí, pensando no tipo formal, né? Regido por uma estrutura, por um regimento, por um procedimento, por algumas regras, normas de conduta e, portanto, caracterizam como uma organização do tipo formal. Já a organização do tipo informal são estabelecidas aí sem uma exigência burocrática. Então, por exemplo, aquele time de vôlei do final de semana, aquele jogo de futebol, né? Então, você tem aí grupos informais, também formados por pessoas com um objetivo comum, todo mundo ali pensando em jogar o vôlei, jogar o futebol, né? Então, portanto, ao pensar em organização no sentido de grupo estruturado de pessoas com um objetivo comum, você tem que pensar, poxa, ela é do tipo formal ou informal? Formal, se eu pensar que existe um regimento, algo formalizado, uma estrutura, alguns procedimentos, e informal, se eu pensar aí no sentido que não há a burocracia, ok? Algumas características que são comuns a grupos formais e informais são as seguintes.
Toda organização tem um propósito, uma finalidade e uma razão de ser. Então, todas elas são motivadas por algo, portanto, possuem um propósito, possuem uma finalidade, possuem uma razão de ser. E, evidentemente, é composta por pessoas, né? Independente se é do tipo formal ou informal, ela possui aí essas características, a organização, ok? Se você tiver dúvida, manda aí no chat. Vamos lá. O que é administração? Então, você já sabe o que é organização. Agora é importante você se lembrar que o seu professor, a sua professora te passou lá o que é administração. Pessoal, simples, olha só, acompanha comigo aí. Administração é um processo que consiste na coordenação do trabalho dos membros da organização e na alocação de recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos de forma eficiente e eficaz. Então, pensar em administração é pensar em um processo, porque ele tem começo, meio e fim. É um processo, certo? Outro ponto, há uma coordenação de membros, de pessoas que trabalham, uma coordenação do trabalho ali dentro daquela organização. E aqui, essa organização que vem aqui, né, que está em destaque, é a organização no sentido do verbo, né, de organizar, né, de pensar na organização. E aí também, evidentemente, você tem a alocação de recursos, né? Recursos de mão de obra, recursos financeiros, recursos de matéria-prima, pensando também no conceito de eficiência e eficácia. Pessoal, daqui a pouco a gente já fala sobre esse conceito. Por enquanto, se atente aqui ao conceito de administração, certo? Sendo assim, ele traz para nós, ó, a administração faz com que as empresas, as organizações, né, sejam capazes de utilizar de forma correta aí os seus recursos e atingir seus objetivos, né? Então, pensar em administração é pensar nesse processo que vai fazer com que essa empresa, essa organização tenha sucesso diante dos objetivos que foram previamente estabelecidos, ok? Então, não se esqueça com relação a esse tipo de situação. Vamos avançar um pouquinho mais, pessoal. Conceito aqui de eficiência e de eficácia, né? Nós temos aqui dois conceitos importantes. Primeiro ponto, marque aí no seu caderno se você estiver anotando. A eficiência tem a ver com o processo, pessoal. Tem a ver com a forma com que eu vou alcançar o meu objetivo. Tem a ver com o processo. Pensar em eficiência é pensar no processo. Pensar em eficácia é pensar no objetivo, né? Preste atenção, vou ler aqui com vocês esse quadro e vou dar um exemplo na sequência, tá? A administração eficiente significa fazer bem as coisas, se preocupar com os meios, né? Então, quer dizer, o caminho, a forma como você vai chegar, os meios. Melhor aplicação de recursos, né? Redução de custos, isso é pensar de forma eficiente, executar os processos de forma eficiente, preocupar com os meios, tudo bem? Do lado de lá, administração eficaz, fazer as coisas certas, preocupação com os fins, alcance dos resultados, aumento de lucros. Então, quer dizer, enquanto a eficiência se preocupa com os meios, com os processos, com os recursos, a eficácia, por sua vez, se preocupa ali com o objetivo, com o atingimento daquele objetivo, com a finalidade desse processo, ok? Se você pensar, por exemplo, sei lá, pensar rapidamente aqui numa impressora, né? Essa impressora, por exemplo, qual que é o grande objetivo dela? Imprimir, beleza, ponto pacífico aí, né? Impressora tem o objetivo de imprimir, portanto, é eficácia, né? Tem eficácia ali, né? O atingimento daquele objetivo de realizar a impressão. A eficiência, pessoal, seria essa impressora imprimir, né, no caso aí a eficácia, e a eficiência dela seria utilizar, por exemplo, menos tinta naquele processo ali de impressão, né? Então, quer dizer, essa impressora, ela é eficiente e eficaz se ela for eficaz, né? Se ela tiver eficácia, quer dizer, ela conseguiu realizar a impressão, e se ela pensar no tipo aí da eficiência, quer dizer, ela utilizar ali menos recursos possível para atingir aquele objetivo que é o da impressão, né? Então, pessoal, é importante fazer essa diferenciação, né? A eficácia tem a ver com o objetivo e a eficiência tem a ver com o processo. Uma situação que fica aí para vocês, ó, essa mesma impressora do nosso exemplo, se ela imprime, quer dizer, ela é eficaz,
Porém, se ela gasta muitos recursos, muito toner de tinta e tudo mais, quer dizer, ela não está sendo eficiente, porque ela tem que pensar ali na melhor aplicação dos recursos, portanto, utilizar menos recursos possível para conseguir alcançar aí, portanto, a eficácia. Quando eu tenho a junção dos dois, o conceito de eficiência e o conceito de eficácia, eu tenho, então, o que a gente chama de efetividade, né? Então, você tem os dois juntos aí. E qual que é a preocupação das empresas? Exatamente essa, né? Atingir o objetivo, porém, pensar também no processo, esse processo precisa ser eficiente, ok? Tomando uma água aqui. Vamos lá, modelo contemporâneo de gestão. Um outro ponto aí que certamente seu professor, sua professora falou em sala de aula, né? A gestão, pessoal, ela passa, né? Se você pegar aí, estou fazendo aqui rapidamente, né? Até pelo tempo e para ser eficiente e eficaz, né? Pensando aqui rapidamente num breve histórico, só para você contextualizar e se lembrar de alguns aspectos, né? Mas a gestão, ela passa por diversos momentos da história e, evidentemente, ela vai então de forma gradual, claro, ela vai então se aprimorando, né? Como tudo na vida, a gente vai se aprimorando, se tornando melhor naquilo que faz, né? A gestão não é diferente. A gestão, você tem alguns padrões que a gente pode colocar assim. Quais eram os padrões anteriores que nós tínhamos? Se você se lembrar, por exemplo, aí coloquei a Revolução Industrial, né? Você tem ali no cenário da Revolução Industrial uma padronização de processos muito grande, né? O trabalhador como especialista naquela função. Não estou dizendo que isso é ruim, né? Estou dizendo que é um cenário que ocorreu, né? Emprego e carreira, a sua visão de carreira, a sua visão de emprego naquele momento lá da Revolução Industrial era algo estável. A gente costuma dizer que é uma carreira, um emprego linear. Você começa naquela empresa e termina lá naquele mesmo cargo, ganhando o mesmo valor e tudo mais, né? Esse era um padrão anterior. Qual que é o padrão que nós temos hoje, pessoal? Nós temos um padrão de melhoria contínua. Os processos continuam sendo padronizados. Então, quer dizer, eu tenho essa raiz, né, que vem ali da Revolução Industrial, continua ali com processos padronizados, processos enxutos, melhoria contínua de processos, né? Porém, qual que é o padrão que nós temos aqui hoje? Há uma procura por profissionais cada vez mais flexíveis. E nós temos também a presença do mundo VUCA, né? O mundo VUCA, o que é o mundo VUCA? Trazendo aí para o português, né, que é uma sigla em inglês, mas trazendo para o português, nós temos um mundo que é volátil, quer dizer, muda o tempo todo. Então, você tem situações, intercorrências aí, que vêm a modificar, de certa forma, o posicionamento da empresa, né? Um mundo incerto, portanto, paira algumas dúvidas. Poxa, será que vai dar certo? Né? Será que se eu for por esse caminho, quais serão os riscos? Então, quer dizer, é um mundo incerto. Um mundo complexo, né? Você tem muitas variáveis naquele cenário da organização que eventualmente podem ou atrapalhar ou melhorar, né? Então, assim, podem ser considerados riscos ou oportunidades de negócio ali. Então, é um mundo complexo, com muitas variáveis, né? Então, o gestor precisa estar antenado. Por isso que eu te falei, você precisa ser uma pessoa flexível, né? Entender, saber lidar com as mudanças. E ambíguo, né? Você tem muitas informações e selecionar aquela informação que realmente te cabe ali naquele momento é um desafio, né? Então, só para contextualizar para vocês aqui, para te trazer uma lembrança, né, sobre esse modelo contemporâneo de gestão, ok? Vamos avançar um pouquinho mais, a gente já falou de muita coisa, hein, pessoal? Ó, o que mais aqui que nós temos? Bom, essa figura é para te mostrar e te lembrar, né, que nós temos aí dentro de uma organização chamado ambiente interno, quer dizer, de dentro da organização, e dentro da organização nós temos duas forças, né, os pontos fortes e os pontos fracos, né? Então, as fraquezas e os pontos fortes aí da organização. Isso dentro do ambiente interno. E nós temos também o ambiente externo, né? Que são formados aí pelos stakeholders da organização, né? Que são esses stakeholders? São os grupos de interesse da organização, são variáveis, elementos que são influenciadas e também acabam sendo influenciadoras do posicionamento dessa empresa.
Dá um exemplo, tem aí na tela, ó, fornecedores, os clientes, fatores do contexto, né, fatores demográficos, enfim, os próprios concorrentes, os bancos, né, instituições financeiras, o próprio governo. Então, assim, você tem aí alguns stakeholders que formam, que são os grupos de interesse, que formam, então, aí o ambiente externo. E do lado de dentro, você tem o ambiente interno, que é formado por quem? As pessoas que trabalham ali na organização, a própria infraestrutura daquela empresa, né, os processos adequados àquela realidade e tudo mais, né? Então, você tem o ambiente interno, que tem a ver com o que está dentro da empresa, e o ambiente externo com o que está fora, portanto, os stakeholders desta organização. Ok? Não pode esquecer, do lado de dentro tenho forças e fraquezas, ambiente interno, e o ambiente externo eu tenho oportunidades e também tem as ameaças, ok? Então você tem aí esses dois cenários que você não pode esquecer, né? Se ficar alguma dúvida, pergunte, manda aí no chat que a gente responde e retoma aqui, revê os slides, ok? Vamos avançar. Missão, visão e valores, pessoal, é também um assunto aí de grande importância e que eu tenho certeza, eu sou capaz de apostar com vocês aqui que vai aparecer na prova, hein? Ó, missão, visão e valores. Vamos ao conceito, vou fazer como a gente tem feito, né? Vou fazer a leitura e comento, ok? Então acompanhe comigo aí, ó. Missão significa a razão de ser de uma empresa. Traduz a filosofia da empresa e deve orientar a todos da empresa, né? Então tá bem assim, bem explicadinho mesmo. Portanto, a missão tem a ver com o propósito, o motivo pelo qual aquela empresa existe, a sua razão de ser, né? Por que essa empresa existe? Qual que é o grande objetivo dela? Qual que é a missão dela? Qual é o propósito dessa empresa, né? Tem a ver com missão. Tudo bem? Daqui a pouco eu mostro um exemplo. Visão, pessoal, lê comigo aí, ó. O que a empresa pretende ser no futuro? Onde ela quer chegar? É o destino que a empresa quer transformar em realidade. Vamos pensar então sobre a visão neste momento. Visão é algo futuro. Não sei onde eu vou, não sei o momento em que eu vou chegar. É aí que está a diferença de visão e de objetivo, né? Talvez não tenha ficado claro, preste atenção. Visão, pessoal, eu não tenho um horizonte temporal. Ah, é amanhã que vai acontecer essa visão. Ah, é daqui 30 anos. Ou então é semana que vem. Eu não tenho um horizonte temporal, um período de tempo atrelado à visão. Eu simplesmente estabeleci onde eu pretendo chegar. Quanto tempo vai demorar? Não sei. A visão não trata de tempo. Ela simplesmente coloca onde a empresa pretende chegar. Qual é o estágio que essa empresa pretende chegar, né? O destino que a empresa quer tornar realidade. Um exemplo de visão. Ah, quero ser reconhecida aí diante dos clientes, sei lá, né? Dando um exemplo aqui rápido para vocês. Então, na visão, eu não tenho um período de tempo atrelado. Já nos objetivos eu tenho, né? Nos objetivos eu digo, olha, vender 20% a mais nesses 3 primeiros meses do ano. Exemplo. Então, quer dizer, eu tenho aí um período de tempo atrelado aos objetivos e não tenho isso na visão, ok? Valores, né? Valores, leia comigo aí, ó. Constituem as crenças e atitudes que ajudam a determinar o comportamento individual e da equipe, né? Então, você tem aqui, pessoal, ó, valores. O que eu quero ver dentro da minha equipe, dentro de cada membro da minha organização? Quais são os comportamentos, quais são as atitudes, quais são as crenças que a minha empresa preza, por exemplo, né? Então, é esse o pensamento. Então, missão, razão de ser, o motivo pelo qual eu existo, eu empresa, tá? Então, qual é o propósito? Qual é a missão? Qual é a razão de ser? Isso tem a ver com missão. Visão, o estado futuro, né? Onde eu pretendo chegar? Isso é visão, é algo futuro, tudo bem? E os valores são os comportamentos, as atitudes que eu desejo ver ali em prática na minha empresa. Vamos ao exemplo. Trouxe aqui um exemplo para vocês, Estácio, né? Então, você tem ali, ó, missão, educar para transformar. Então, integramos a academia e gestão para oferecer uma educação transformadora ao maior número de pessoas, criando impacto positivo para a sociedade. Então, essa é a missão, essa é a razão de ser, esse é o motivo pelo qual a Estácio existe. Exemplo. Visão.
Qual que é a visão? Lembra que visão tem a ver com o estado futuro, onde ela pretende chegar. Ó, ser reconhecida como a melhor opção em educação superior para alunos, colaboradores e acionistas. Repare, em visão eu não tenho tempo atrelado. Então pode ser amanhã cedo, pode ser semana que vem, pode ser o mês que vem, pode ser daqui 30 anos. Essa é a visão, quer dizer, tá? É onde eu pretendo chegar. Se eu conseguir, essa é a minha visão. Tudo bem? E os valores, quais são os comportamentos, crenças e atitudes que eu quero ver ali internalizado na minha equipe? Foco no aluno, nesse exemplo aqui, né? Gente, meritocracia, inovação, simplicidade, resultado, ética, excelência, hospitalidade. Então, quer dizer, quais são os valores que eu prezo, né? Quais são os comportamentos, as atitudes e as crenças que eu desejo ver em prática, né? Então, aqui para vocês, só para contextualizar realmente missão, visão e valores. Certo? Tranquilo? Manda aí no chat se tiver dúvida. Não vai ficar acanhado aí com vergonha, não. Manda aí. Bom, níveis organizacionais. Isso também é pergunta de prova, tenho certeza. O professor adora fazer questão de nível organizacional. Então, marca aí, pra você não esquecer, ó. Prepara o print da tela, né? Ó, níveis organizacionais, pessoal. Nós temos 3 níveis organizacionais. Nível estratégico, tá lá no topo da pirâmide. Pensa sempre em nível organizacional como uma pirâmide mesmo. Nível estratégico, nível tático e nível operacional. Nível estratégico, pessoal, qual é o foco? O foco é na organização como um todo. Quem é que ocupa o nível estratégico? Os CEOs, o dono da empresa, quem manda, né? Objetivos são gerais e os planos são estratégicos. Então, o foco aqui no nível estratégico é a organização. Eu costumo dizer assim para os alunos, né, os meus queridos alunos que devem estar aí assistindo, já manda um oi para mim aí, né? No nível estratégico, é como se você subisse no último andar de um prédio, né? Você vê a organização do todo, você tem uma visão panorâmica daquilo que está acontecendo. O seu foco é em objetivos gerais, é em planos estratégicos, né? Daqui a pouco, acho que, se não me engano, aparecem aí as decisões. Se não aparecer, depois eu comento com vocês, né? Mas geralmente são decisões de cunho estratégico, né? Decisões de investimento, decisões de financiamento, por exemplo, né? No nível tático, aí nós temos a presença dos gestores de cada área, né? Então, o foco aqui, pessoal, no nível tático, está nos departamentos das organizações, né? Definem as principais ações para cada departamento. Então, aqui, se você pensar, por exemplo, nas diversas áreas que você tem na organização, você tem ali a área de RH, a área de marketing, a área de finanças, né? Você tem as diversas áreas. Então, o nível tático, ele trata dos gestores de cada área, do departamento ali em si, tudo bem? Então, as ações são voltadas para aquela área, nível tático. Nível operacional, pessoal, as tarefas são rotineiras, né? Entre aspas aí, é o chão de fábrica, é o pessoal que tá ali na mão na massa mesmo, né? Definem os procedimentos e os processos são específicos, né? Então, 3 níveis organizacionais. O professor vai perguntar, quais são os níveis organizacionais de uma empresa? Nível estratégico, nível tático e nível operacional. Nível estratégico, foco na empresa como um todo. Nível tático tem a ver com os departamentos, a gestão de cada departamento, né? E o nível operacional tem a ver com as tarefas rotineiras, né? Com a mão na massa ali, não esquece disso. Com relação agora, pessoal, às habilidades de cada nível organizacional. Então, é um ponto importante aqui, preste bem atenção que eu vou falar, hein? Ó, mudei até o tom de voz. É importante, preste atenção. Essas habilidades não são restritas somente a esses níveis. Não quer dizer, quem estiver, por exemplo, no nível tático, que é o segundo nível da nossa pirâmide aí, não quer dizer que ele não tenha outros tipos de habilidade. Então, pode ser que ele tenha, por exemplo, habilidades conceituais e habilidades técnicas também, né? Juntamente com as habilidades humanas. Mas o que você tem que entender é que há uma predominância dessas habilidades humanas, por exemplo, né? Então, não quer dizer que ele não tenha outras, mas o que é predominante são essas que estão aí para vocês, em cada nível, tá? Então, em habilidades conceituais, lá no topo da nossa pirâmide, no nível estratégico, qual é a habilidade que uma pessoa que ocupa o nível estratégico tem que ter? Habilidade conceitual, no sentido de pensar em coordenar, de integrar os interesses daquela empresa,
né, diante do mercado, por exemplo. Então, habilidade conceitual tem a ver com a coordenação e com a integração dos interesses da empresa. Porém, quem está lá no nível estratégico também tem uma habilidade técnica, também tem uma habilidade humana. O que eu quero dizer com esse slide aqui é que o que é predominante são as habilidades conceituais no nível estratégico. Isso é importante você destacar, viu? Para não errar na prova. Então, quem está no nível estratégico só tem essa habilidade? Não. Há uma predominância da habilidade conceitual, porém, essa pessoa pode acumular outro tipo de habilidade, como humana e técnica, ok? Só para você não esquecer. Habilidades humanas é mais predominante no nível tático. Capacidade do administrador de se relacionar com o grupo. Lembra que eu falei que o nível tático está atrelado a uma área da empresa, RH, marketing, produção, operações, sei lá, né? Então, você tem ali. Então, é a forma como essa pessoa, esse gestor dessa área, lida com o grupo, através da motivação, da liderança, do entendimento, da comunicação. Mas pode ser que essa pessoa adquira também habilidades conceituais e habilidades técnicas, sem problemas, né? E as habilidades técnicas são mais predominantes no nível operacional, né? Não quer dizer que essa pessoa não tenha também outras habilidades, né? Habilidades técnicas no nível operacional, olha lá, capacidade do administrador para usar ferramentas, procedimentos, técnicas e conhecimentos específicos à sua área. Então, quer dizer, é uma habilidade técnica. O quanto você sabe daquela ferramenta, o quanto você sabe daquele procedimento, daquela técnica, qual é o seu conhecimento específico. Então, essas são os 3 tipos de habilidades aí. Tudo bem? Vamos avançando um pouquinho mais, pessoal. Processo decisório, preste atenção. Dentro do processo decisório, né, depois aparece para vocês aí, nós temos 2 tipos de decisões, as chamadas decisões programadas e as decisões não programadas, né? Como são as decisões programadas? Olha lá, acompanha comigo, eu leio e comento. Soluções para situações repetitivas e estruturadas, para as quais a organização já definiu mecanismos de atuação e controle. Por exemplo, ó, preste atenção, uma decisão programada quer dizer a organização já tem um procedimento para aquela atividade. Então, suponha que você tenha feito uma compra na internet, chegou o pedido e chegou errado, chegou o seu produto e chegou errado. Então, você vai acionar o pós-venda e vai devolver lá o seu produto que chegou errado. Quer dizer, a organização, né, de outro lado, a organização tem aí já um procedimento para tratar esse problema. Quer dizer, é uma situação que acontece, né? Já está estruturado ali a forma como essa empresa vai atuar diante desse tipo de situação, né? Então, observe, são respostas a problemas organizacionais que são recorrentes, quer dizer, acontecem, né? E servem aí como problemas simples e complexos. Então, um cliente que reclama, por exemplo, a organização já tem ali a forma como ela vai tratar, conduzir aquele caso. Decisões tomadas com base em regras e procedimentos. Então, por exemplo, fiz a devolução de um produto, qual que é a conduta da empresa? Tem algumas, né? Por exemplo, pode devolver o seu dinheiro, né? Se for pelo cartão de crédito, faz um estorno no cartão de crédito. Se foi pago à vista, faz um crédito em conta corrente. Agora, se foi, por exemplo, pode também te dar um vale, né? Sem problema. Então, quer dizer, existem umas regras, alguns procedimentos. São decisões chamadas de decisões programadas. Pessoal, essas decisões programadas estão mais atreladas ao nível operacional, né? Porque são situações mais corriqueiras do dia a dia, né? Já as decisões não programadas, né, são decisões que, como o próprio nome diz, né, bem sugestivo, são situações ali muito específicas, né, que talvez não sejam tão frequentes. Então, geralmente, quem atua, né, na condução desse tipo de decisão é o nível estratégico, né, porque são soluções muito específicas, que demandam ali do gestor, da gestora, um entendimento maior da situação, né, uma capacidade analítica e holística, né, com relação ali àquela situação. Tudo bem? Então, decisões programadas, eu já tenho um script, uma forma como eu vou tratar aquilo, e as não programadas eu não tenho, eu preciso estudar o caso e assim por diante. Programadas, mais atreladas aí ao nível operacional e tático, e as não programadas, mais atreladas lá ao nível estratégico. Beleza? Vamos avançando que tem história ainda, hein? Ó,
Só para trazer para vocês aqui, pessoal, o processo decisório em etapas, tá? Importante. Primeiro ponto, identificar a situação. Você pode usar até no seu dia a dia na empresa, né? E identificar a situação. Então, qual é o problema, né? Qual é a situação que você tem ali para tomar a decisão, né? Então, identifica a situação inicialmente. Faz um diagnóstico daquela situação, identifica o que você tem, né? Qual é a causa raiz, por exemplo, né? Faz um diagnóstico, entende o problema a fundo, desenvolve algumas alternativas que pode ser realizado em grupo, por exemplo, num brainstorming, né? Você pode ali perguntar, envolver a equipe, né? Ter uma liderança democrática, então você tem ali o envolvimento daquela equipe naquela sugestão de alternativas, faz a avaliação de alternativas, vão ter alternativas que são viáveis, vão ter alternativas que não serão viáveis, né? Então, você vai avaliar essas alternativas, selecionar aquelas que mais se adequam àquela situação que precisa ser resolvida, e aí sim faz a implementação. Para por aí? Não, você precisa realizar um monitoramento para você ter, então, feedback do que deu certo, o que deu errado, que a gente pode melhorar para o próximo e assim por diante. Ok? Então, esse o processo decisório para vocês. Dentro das diversas áreas que nós temos, selecionei aqui algumas, né? Então, por exemplo, exemplos de tomada de decisão, por exemplo, na área de recursos humanos. Devemos ter um processo de recrutamento interno ou externo? Quais as ações de treinamento que vão ser necessárias, né? Marketing, qual tipo de campanha publicitária, né? É mais adequada àquele produto. Enfim, então vocês têm algumas ideias aí, só para contextualizar, né, do processo decisório. Produção, né? Quais serão os critérios para seleção de fornecedores? Finanças, olha lá, quais os investimentos devem ser priorizados? Então, você tem o processo decisório em relação a isso. Exercícios de fixação, então estamos aí quase terminando a nossa aula, né? No meu relógio aqui faltam alguns minutinhos só. Então, vamos nós aqui para os nossos exercícios de fixação, para ver se você realmente entendeu. Então, acompanhe comigo aí, que pode ser questão de prova, né? Os planos são classificados em 3 níveis. Selecione a alternativa que melhor define os planos táticos. Preste atenção, vamos ver as alternativas. Alternativa A, bom, antes de ler, né? Você tem 3 níveis: estratégico, tático e operacional. Aqui ele está falando com relação ao nível tático. Então, vamos ver. Cobrem decisões sobre objetivos e estratégias de longo prazo. Tem uma orientação externa forte e envolvem toda a organização. Lembra que a gente está falando do nível tático. Letra B. Identificam os procedimentos e processos específicos requeridos nos níveis mais baixos da organização. Letra C. Traduzem os objetivos gerais em objetivos específicos de uma unidade da organização. Geralmente uma área funcional, identificando quais as principais ações que devem empreender para realizar a sua parte do plano estratégico. Letra D. Identificam os procedimentos e processos específicos requeridos nos níveis intermediários da organização. Letra E. Cobrem decisões sobre objetivos e estratégias de longo prazo, têm uma orientação interna forte e envolvem apenas o nível intermediário da organização. Então, preste atenção nas afirmações aí que você tem e selecione aquela que mais se adequa ao nível tático. Preste atenção no que você está fazendo. Na hora de fazer a prova, você tem que fazer com calma, fazer a leitura. Você sabe a matéria, você participou das aulas, você estudou. Então, você tem que ter calma para selecionar a melhor alternativa. Vamos ver qual que é a resposta correta aqui, então. Vamos lá, ó. Letra C, né? Acertou aí quem pensou na letra C. Por quê? Vamos ler, ó. O nível tático, o que ele faz? Ó, traduzem os objetivos gerais em objetivos específicos. Quer dizer, o objetivo geral está onde? Está lá no nível estratégico. Onde estão os objetivos específicos? No nível operacional. Então, o papel do nível tático é exatamente traduzir objetivos gerais em objetivos específicos de uma unidade da organização. Geralmente uma área funcional, a área de RH, por exemplo, né? Uma área, um departamento ali, um setor, né? Identificando quais as principais ações que devem empreender para realizar a sua parte do plano estratégico. Então, essa é a afirmação correta aqui, letra C, na primeira questão.
Vamos à segunda questão, preste atenção, ó. Engloba variáveis à organização que sofrem um controle direto por parte desta, tais como a estrutura organizacional, os recursos humanos, as diretrizes, a tecnologia e a cultura. Esse é o conceito de alternativa A, ambiente externo, alternativa B, artefatos, alternativa C, ambiente interno, alternativa D, valores e alternativa E, pressupostos básicos. Então, preste atenção, engloba variáveis a organização que sofrem um controle direto por parte da organização, né? Tais como a estrutura, os recursos humanos, as diretrizes, a tecnologia e a cultura. A gente está falando de quem? De ambiente interno, né, pessoal? Se eu estou olhando para dentro da organização, eu estou falando de ambiente interno. Talvez você poderia ficar em dúvida entre a e a C, né? As demais tem nada a ver aqui, tem a ver com cultura, né? E coisas assim. Então, ficaria a letra C, porque eu estou falando de tecnologia, estou falando de recursos humanos, né? Diretrizes, regras, procedimentos. Então, letra C é a afirmação aqui correta. Vamos aqui a mais um exercício. Ganhar bastante dinheiro não pode ser o principal objetivo de uma empresa. Segundo o publicitário e consultor americano Roy Spence Jr., é preciso haver um propósito, ó a palavra aqui, hein, que diga qual é a diferença que a sua empresa faz para o mundo, diz ele. Este propósito, ó, é a razão de ser de seu negócio, né? Preste atenção. E pode ser relacionado com o conceito de alternativa A, cultura organizacional, alternativa B, errou ali, né? Organograma, alternativa C, visão da empresa, alternativa D, missão da empresa e alternativa E, estratégia da empresa. Acertou quem falou que é missão da empresa, né, pessoal? Eu estou falando de propósito, razão de ser, né? O motivo pelo qual a empresa existe, eu estou falando de missão, né? Então, repare aí que trazemos uma contextualização e te perguntamos aí o que significa isso. Então, nesse caso aqui, missão da empresa, porque eu estou me referindo ao propósito, à razão de ser, ok? Mais uma aqui, ó. A empresa Euro presta serviços de coleta de lixo para a cidade de Jucaraci, cujo lema é a cidade mais limpa do Brasil. Ó, os cidadãos são amplamente satisfeitos estão amplamente satisfeitos com o serviço prestado, mas os custos da empresa Euro são o dobro dos seus concorrentes. A empresa Euro é eficiente e eficaz, eficiente e não eficaz, eficiente e não competitiva, competitiva e não eficaz, não eficiente e eficaz. Preste atenção. Ele fala, pessoal, dos custos e fala do serviço prestado, né? Então, o serviço prestado, beleza, tá atingindo o objetivo. Porém, os custos não estão sendo legais, né? Não então tá bom, né? O pessoal fala ali, ó, os custos da empresa Euro são o dobro dos seus concorrentes. Nesse caso, essa empresa Euro não é eficiente porque o custo, o processo, a operação, o procedimento é o dobro dos concorrentes, né? Então, quer dizer, não está sendo eficiente, porém, ela está sendo eficaz sim. Por quê? Por conta aí de conseguir atingir o seu objetivo, que é prestar um serviço de qualidade ali, ok? Então, ela não é eficiente, porém, ela é sim eficaz. Letra E, portanto, a correta aqui. Opa! Pessoal, como sugestão aqui de leitura nesse finalzinho, né, para você complementar aí os seus estudos, sugiro os livros que estão na sua tela aí, Fundamentos de Administração, do Felipe Sobral, do Alquita Pesce, Introdução à Administração, Aragão e Escrivão, né, e do Maximiano também, que é excelente, né, Introdução à Administração, todos esses aí disponibilizados para vocês, né, dá uma olhadinha lá na biblioteca virtual, que pode ser que você encontre, ok? Então, aprenda mais aí para vocês com algumas sugestões de leitura, certo? No mais, agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco, né, por relembrarem esses conteúdos conosco. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Deixo para vocês o link aí, né, do formulário de presença para você registrar a sua presença e também garantir as suas horas complementares. Então, é só acessar esse link que está aparecendo para você aí, ó. E aí você então terá a sua presença e as suas horas complementares asseguradas. Professora Keila, temos perguntas? Fique à vontade aí. Professora Marina,
parabéns. Temos muitos elogios primeiro, né? Temos aqui o Alexandre, ótima explicação, né? Temos aqui a Amanda, melhor professora. Temos aqui alguns alunos que já querem você lá em BH. Amo essa aula, parabéns. Legal, pessoal. Um abraço a todos. Estou adorando a aula. E aí, aqui eu selecionei, professora, uma pergunta, né? Legal. Do Carlos Eduardo Oliveira. Ele diz assim: de missão, visão e valores, qual deles não muda no decorrer do tempo? Vamos lá no conceito de missão, visão e valores. Carlos Eduardo, né? Aqui. Bom, a missão, a visão e os valores, Carlos, o que acontece? Geralmente são fixadas, né? Então, quer dizer, você tem ali a missão já fixada porque é o propósito da organização. Então, a tendência é de não mudar, né? Porque é a razão pela qual ela existe, né? Então, a tendência realmente é não haver alteração. A visão é um estágio futuro. Se é um estágio futuro, é considerado algo que pode ser que mude. Porém, quando eu penso em visão, eu tenho ali um sentimento de perseguir aquela visão. É um estado que eu quero chegar ali, eu quero ser reconhecida no mercado, por exemplo, né? Então, seria uma visão aí, mas não passível de mudança. Os valores, né, pode ser que mudem com o tempo, né? Tudo bem, pode ser que mude. Ninguém aqui tá falando, olha, tem que ser assim, ponto final. Não é isso, né? Mas assim, tanto a missão, quanto a visão, quanto os valores são estabelecidos assim que a empresa é concebida, né? Então, quer dizer, é aquilo que norteia. Então, geralmente, não há mudança, né? Então, você tem os valores como norteadores de crenças, de atitudes, de comportamentos daquelas pessoas que ali trabalham, que ali estão, né? Estão envolvidos naquela operação de forma direta ou indireta. A visão, que é algo que eu vou perseguir, né? Pensando aí como um objetivo maior, né? Um estágio que eu pretendo chegar. E a missão como algo que me norteia. Então, o que pode mudar dessa história toda, te respondendo aí? O que pode mudar são os objetivos, né? Que não estão aí no slide, mas podem ser alterados. Porque, por exemplo, se você pensa num planejamento de longo prazo, médio prazo ou curto prazo, você tem essa flexibilidade de alteração de objetivos. Mas de missão, visão e valores, não vejo como algo que se altera, até porque é algo ali que acontece inicialmente, assim que a empresa abre as suas portas, né, e diz, olha, estou aqui disponível no mercado. Então, é algo ali que realmente não tem a tendência de mudar. Já os objetivos, eles são passíveis, sim, de mudança, exatamente pensando no fato aí de que são voláteis, né? Se você se lembrar lá do mundo VUCA, né? Você tem, então, essa volatilidade do mercado, complexidade, então demanda realmente uma mudança, certo? No mais, um grande abraço a vocês, muitíssimo obrigado por participar conosco e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!